Boa noite na paz de Cristo. Eu quero trazer nesse momento uma meditação, uma breve meditação da Palavra de Deus, no texto que está no Evangelho escrito por João, capítulo 19 e versículo 30, que diz: está consumado. Esta é uma frase dita por Jesus durante a sua crucificação, dentre muitas que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus falou na cruz. Mas João traz apenas esta frase: está consumado. As palavras ditas por Jesus durante a sua crucificação, elas são expressões de sofrimento, de abandono, mas também são expressões de perdão e de esperança. O Evangelho de João ele nos traz essa frase e ela tem um grande significado para nós. Ela não é apenas uma frase dita por Cristo na cruz, jogada ao vento, ou que ele estava ali apenas dizendo que a sua vida estava sendo consumada porque ele estava morrendo naquele momento. Mas essa frase ela traz um grande significado para a nossa vida e nos traz também a nossa razão de viver, em Cristo. Para nós, o estar consumado significa que naquele momento Jesus estava consumando a nossa redenção. Redenção significa comprar um escravo para dar-lhe liberdade. A Bíblia diz que você e eu éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do mundo, escravos da nossa carne. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. Ele estava consumando ali a nossa redenção, a nossa compra. Estava nos tirando do lugar de escravidão, nos trazendo para o lugar de liberdade, de libertação. A segunda coisa que esse texto também nos mostra é que ali Jesus estava consumando a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. O pecado agora, diz Paulo na Epístola aos Romanos, ele não tem mais poder sobre nós porque não estamos mais debaixo da lei. Então o pecado não terá domínio mais sobre nós, diz o apóstolo Paulo. Então nós estamos livres do poder do pecado porque Cristo morreu na cruz e ali ele consumou a nossa vitória sobre o pecado. E também consumou a nossa vitória sobre a morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz que naquele dia, no dia em que Cristo voltar, no dia em que nós ressuscitarmos em glória, haverá uma canção a ser cantada. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O texto diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus estava ali também consumando a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. Estar consumado significa também que Jesus estava ali consumando a nossa vitória sobre o diabo. O diabo não tem mais poder de acusação contra a nossa vida, porque nós temos Jesus como nosso intercessor. Ele não tem mais poder de vir sobre nós com toda a sua fúria, com toda a sua raiva, com toda a sua ira, porque Jesus morreu para nos livrar das ações do inimigo. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, para vigiarmos, para sermos sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não pode fazer o que ele bem entende com a nossa vida. Na verdade, Jesus estava ali consumando a nossa vitória. Está consumado para nós significa tudo isso que eu falei e muito mais. Jesus consumou ali a nossa vida eterna. Está consumado. Foi a frase de Jesus na cruz.
Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.